Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todas as nossas vidas nessa noite. Convido os irmãos a estarem de pé neste momento. Peço que você, se ainda não o fez, que você coloque o seu telefone no modo céu, para ficarmos somente Deus e nós nessa noite, para que nada mais nos atrapalhe, que nada mais tire a nossa atenção, para que estejamos totalmente conectados com o Senhor neste momento. E eu convido os irmãos a curvarem suas cabeças, a fecharem os seus olhos, para que nós possamos começar o nosso culto a Deus, orando em agradecimento ao Senhor pelo dia que Ele nos proporcionou hoje. Pai Santo e amado, obrigado mais uma vez, Senhor, pelo dia em que tivemos hoje, Pai. Obrigado porque sentimos o Teu cuidado para conosco, Senhor. Porque sentimos, Pai querido, que o Senhor esteve presente, nos guardando, nos protegendo, cuidando dos Teus filhos, Senhor. Garantindo, Pai amado, o pão nosso de cada dia, que certamente não tem nos faltado, porque o Senhor tem sido muito generoso conosco, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque todas as refeições foram cumpridas hoje. Obrigado, porque tivemos roupas para vestirmos hoje. Senhor, podemos até escolher entre muitas roupas aquela que ficaria melhor para estarmos em Tua casa. Obrigado, Deus, porque tivemos calçados para pôr em nossos pés. Senhor, tivemos um teto sobre nossas cabeças que garantiu que o sol, a lua, a chuva, o vento não viessem a nos castigar. Obrigado, Senhor. Nós temos motivos de sobra, Deus, para Te agradecermos. Nós temos motivos de sobras, principalmente, Senhor, porque o Senhor perdoou os nossos pecados. Obrigado, Senhor, porque quando ainda éramos Teus inimigos, o Senhor mandou o Seu Filho para que morresse naquela cruz do Calvário, para garantir a minha salvação e a salvação de cada membro dessa igreja, de cada um dos Teus filhos que estão espalhados pelos 4 cantos desse mundo. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque nenhuma condenação há, Senhor, para nós que somos o Teu povo, para nós que entregamos a nossa vida a Ti e que reconhecemos o Senhor Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Obrigado, Deus, por ter nos escolhido desde antes da fundação do mundo. Obrigado, meu Deus, porque percebemos que as coisas estão voltando aparentemente ao normal, Pai. Podemos estar aqui em Tua casa, Deus, louvando e bendizendo o Teu santo nome, sem sermos impedidos, Senhor. E sabemos que tudo isso é porque a Tua providência está agindo, Senhor. É a Tua soberania que tem feito com que nós não possamos ficar reclusos em nossas casas, impedidos de Te cultuar. Obrigado, Deus. Mas nós também queremos Te pedir, Pai, que o Senhor continue abençoando a cada família dessa igreja, que o Senhor continue abençoando a cada homem, a cada mulher, a cada jovem dessa igreja. Senhor, meu Deus, que nós quebrantemos os nossos corações a cada dia, a cada instante, Senhor, para que nós não nos esqueçamos de Ti, para que nós não esfriemos o nosso coração, para que nós não nos afastemos dos Teus caminhos, Senhor. Nós Te pedimos também que todos esses profissionais da saúde que têm trabalhado diuturnamente, Senhor, para que essas pessoas que foram acometidas por este vírus, que possam ter uma plena recuperação. Nós Te pedimos também, Senhor, pelos profissionais da área da segurança pública, pedimos pelos professores, pedimos, Pai querido, que o Senhor ilumine os governantes do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, para que não atrapalhem, Senhor Deus, para que não permitam que as corrupções tomem conta, para que os roubos não impeçam que o povo seja tratado e curado, Pai. Pedimos que o Senhor afaste os maus em nome de Jesus, Senhor, e que apenas aqueles que Te servem em espírito e em verdade possam tomar, Senhor Deus, as posições
para que o teu povo seja respeitado, Senhor. Esse é o nosso pedido, meu Deus, nessa noite. Que o Senhor nos ilumine com o teu Santo Espírito, Pai, nessa noite, para que possamos louvar e bendizer o teu santo nome, e que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações grandemente nessa noite. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o Salmo de número 96 diz: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra, cantai ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Cantemos ao Senhor, meus irmãos, nessa noite. O Senhor dos senhores, a quem nós rendemos os nossos louvores, porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. É por isso que o salmista disse: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra, cantai ao Senhor as suas maravilhas. Cantemos ao Senhor, meus irmãos. Oh,
Os judeus, eles tinham 3 festas principais, em que eles tinham quase como uma obrigação de ir a Jerusalém, de subir a Jerusalém. E aqueles homens, aquelas mulheres, eles faziam isso com toda alegria. E em meio àqueles salmos de romagem, muitos deles salmos que expressavam a alegria do povo por poderem estar indo ao templo do seu Deus, para ali sacrificar animais ao Senhor. Meus irmãos, se os judeus que faziam viagens longínquas apenas com o objetivo de louvar ao Senhor, ao seu Deus, nós temos hoje o privilégio de sairmos de nossas casas, muitas vezes com os nossos próprios transportes. Alguns de nós moramos bem próximo à igreja. E, meus irmãos, nós temos o privilégio de estarmos aqui com uma igreja climatizada, com um bom equipamento de som para louvarmos ao Senhor, com cadeiras confortáveis. Meus irmãos, nós somos um povo privilegiado, porque podemos expressar o nosso amor, a nossa gratidão, a nossa obediência ao Senhor, tendo a plena certeza de que ninguém vai adentrar por essas portas e nos privar de louvar ao Senhor, de cultuar ao nosso Deus. Isso tudo, meus irmãos, faz parte da graça e da misericórdia do Senhor. Por isso, não deixemos de louvar ao Senhor. Louvemos a Deus com toda a alegria. Ao Deus do meu amor.
desejo de te servir em espírito e em verdade, Senhor. Pai querido, precisamos nos curvar aos teus pés, reconhecer a tua autoridade sobre nossas vidas, reconhecer a nossa incapacidade, a nossa total carência da tua graça e da tua misericórdia. Senhor, precisamos do teu perdão, o perdão sobre a nossa cidade, o perdão sobre o nosso estado, o perdão sobre a nossa nação. Senhor, precisamos que o teu Santo Espírito nos inunde, nos capacite, nos encha com a plenitude do teu Santo Espírito. Ó Senhor, precisamos restaurar o nosso amor, precisamos restaurar a nossa devoção, a nossa alegria em ler a tua palavra, a nossa alegria em orar, a nossa alegria e a nossa obediência a ti, Senhor. Precisamos, Senhor, que o teu Santo Espírito inunde os nossos corações. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, meus irmãos. Nós tivemos ontem, na nossa igreja do Geisel, um momento de louvor semelhante a esse, em que nós pudemos perceber a presença do Santo Espírito de Deus, renovando o louvor da nossa igreja. Assim, meus irmãos, como eu creio que aconteceu isso hoje no seu e no meu coração, em que o renovo do Espírito Santo enche-nos e capacita-nos. Eu tenho orado para que o Espírito Santo renove e apresente os dons espirituais sobre esta igreja, para que nós não sejamos apenas meros ouvintes da palavra do Senhor, mas que sejamos adoradores em espírito e em verdade, que sejamos capacitados pelos dons espirituais em prol da obra do Senhor, para que todos vejam que esta igreja não é uma igreja morta, mas é uma igreja que tem uma fé viva, que foi dada pelo Espírito Santo, que nos encheu com a alegria que só pode vir do Senhor, a alegria que só pode vir do Senhor. Desse mesmo espírito de alegria, de louvor e de adoração, meus irmãos, em que nós entregamos o nosso sacrifício de louvor, e que certamente subiu como um aroma suave e agradável ao trono de Deus. Eu espero que com essa mesma obediência, essa mesma reverência, essa mesma fidelidade, e se você trouxe o seu dízimo e a sua oferta à casa do Senhor, para que essa igreja continue com as suas contas em dia, como tem acontecido todos os meses, louvado seja Deus, para que o nome do Senhor não seja envergonhado, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado e jamais, em tempo algum, envergonhado, meus irmãos. Se você trouxe o seu dízimo e a sua oferta à casa do Senhor, Maria, por favor.
mais uma vez nós te agradecemos pela fidelidade do teu povo, por cada dizimista dessa igreja, Senhor Deus, que tem se comprometido de forma tão obediente, Senhor Deus, com a tua obra, para que ela continue sendo, Senhor Deus, um canal de bênçãos para o nosso bairro, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas pelo poder transformador do Evangelho, Pai querido. Que o Senhor faça prosperar biblicamente, meu Deus, cada membro dessa igreja, cada família, Senhor. Que o sustento que vem de Ti, Senhor Deus, jamais se afaste, se aparte do Teu povo, Pai amado. Que nós te pedimos, Senhor Deus, é que esta generosidade que o Senhor tem demonstrado para com o Teu povo seja a mesma, Pai amado, que o Teu povo tem sido com a Tua obra. É por isso, meu Deus, que nós te agradecemos nessa noite, por esses recursos que têm sido trazidos à Tua casa, Pai. Que o Senhor os multiplique, Pai querido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, alguns pequenos avisos. Como todos sabem, domingo agora é o Dia das Mães. Então, para que as mães sejam homenageadas no seu dia, então nós não teremos escola dominical domingo agora, pela manhã. Nós não teremos aula de CETEP, por esse motivo nobre. Para que os filhos, aqueles que são mais velhos, para que eles possam promover um dia especial para as suas mães, de repente até convidar para almoçar fora, ou de repente fazer um agrado para a sua mãe, levar um presente. Convido os irmãos a tirarem o escorpião do bolso. De repente, tirando o escorpião do bolso, aí a mãe vai ser abençoada. Olha que coisa boa. E se possível, é porque aqui tem filhos pequenos, né? Mas se os filhos mais velhos estivessem aqui hoje, de repente podia até abençoar o pai. Já imaginou, Francisco? Se o presente fosse para Mari e o pai ganhasse também, olha que coisa boa. Ou então, Dindo, presente para Dona Vilma, o almoço fora, olha Dindo. Lá aperta nele também. A carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2. E quando os irmãos encontrarem, por favor, fiquem de pé em reverência à palavra do Senhor. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Deilson, por favor, meu irmão. Você pode ler do versículo 1 até o versículo 12? Amém. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus, disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós. Qual ama que acaricia os próprios filhos? Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós.
porque vós recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros, que credes, e sabeis, ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Amém. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela leitura desta santa palavra, e que o Santo Espírito nos fale, nos ilumine e nos dê o entendimento, Pai, para que possamos ser transformados por esta rica palavra. Assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Como os irmãos certamente hão de se lembrar, quinta-feira passada nós começamos a expor esta carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. E nós vimos quinta-feira passada que na sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo, saindo lá de Filipos, lá na Macedônia, sendo perseguido, sendo preso, sendo humilhado, espancado, o apóstolo Paulo ali planta aquela igreja. E aquela igreja começou, meus irmãos, com duas famílias, a família de Lídia e a família do carcereiro. Então, saindo de Filipos, o apóstolo Paulo, por conta desta perseguição, ele agora se dirige à cidade de Tessalônica. E é interessante, meus irmãos, que mesmo em Tessalônica, e vai nos dizer o livro de Atos, lá no capítulo 17, que o apóstolo Paulo, juntamente com Silas, ou Silvano, é a mesma pessoa, e Timóteo, eles passam 3 semanas ali em Tessalônica. E é interessante que durante essas 3 semanas, o apóstolo Paulo conseguiu plantar uma igreja, em tempo recorde, meus irmãos. 3 semanas, para que o apóstolo Paulo plantasse aquela igreja. Mas não nos enganemos que essa plantação dessa igreja não foi uma plantação tranquila, não foi um evangelismo tranquilo. Ainda em Tessalônica, Paulo sofreu também muitas perseguições, a ponto de ele dizer que sofreu por muitas lutas. O evangelho foi pregado com muita luta, Marinho. Não foi fácil para o apóstolo Paulo, juntamente com Silas e Timóteo. Mas ainda assim, Paulo vai dizer que aquela igreja que foi fundada, plantada, em meio a tanta perseguição e a tanta luta, essa igreja se tornou uma igreja modelo. É por isso que no capítulo 1, Paulo vai dizer que aquela igreja se transformou numa igreja modelo para todo mundo. E ele disse que aquela igreja era uma igreja modelo, foi o que nós vimos quinta-feira passada, que ela era uma igreja modelo, porque ela era formada, composta por pessoas convertidas. Porque, irmãos, igreja não é esse prédio, igreja somos nós reunidos. Mas uma igreja modelo, ela é formada por pessoas convertidas, Francisco. Uma igreja modelo, conforme Paulo descreve no capítulo 1 da carta aos Tessalonicenses, ele disse que é uma igreja composta por pessoas que receberam o dom da fé, que tiveram a sua mente e o seu coração transformados pela pregação, pelo poder transformador do Evangelho. Uma igreja modelo, ela é formada, meus irmãos, por pessoas que servem a Deus e ao próximo com amor, irmã Lusa. Uma igreja modelo, meus irmãos, ela é formada por pessoas que têm a firme esperança, irmã Dorinha, que o Senhor Jesus vai voltar pela segunda e última vez, para buscar a sua igreja. Igreja esta
que foi paga, foi comprada com alto preço, o sangue de Jesus naquela cruz do Calvário. E essa igreja somos vocês e eu. Somos nós que fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, que seremos resgatados quando o nosso Senhor voltar pela segunda vez. Paulo diz ainda que uma igreja modelo, ela apresenta essa característica de maturidade espiritual, porque ela é uma igreja que recebeu o dom da fé. Ela é uma igreja que tem um amor abnegado. E ela é uma igreja que tem a firme esperança na vinda do Senhor. Mas acontece que nem tudo eram flores. Alguns problemas ainda tinham nessa igreja. E é por isso que Paulo, sendo perseguido aqui em Tessalônica, ele foi para a região da Bereia. E é interessante que esses mesmos homens que perseguiram Paulo em Tessalônica foram atrás dele na Bereia. Chegando na Bereia, ele continuou sofrendo essa perseguição daqueles judaizantes que não aceitavam a pregação do Evangelho e ficavam com ciúmes do apóstolo Paulo. Então Paulo sai de Bereia, ou da Bereia, e ele vai para Atenas. Lá em Atenas é interessante porque Paulo é chamado de tagarela, porque ele pregava o Evangelho, ele falava muito. E saindo de Atenas, Paulo vai para Corinto, da onde ele escreve esta carta. Então, meus irmãos, percebam que a pregação do Evangelho, ela era feita em meio a muita perseguição, a muita luta. Mas, como eu disse a vocês, alguns probleminhas tinham nessa igreja, e Paulo agora escreve para corrigir estes problemas. E um dos problemas é este que o apóstolo Paulo agora está relatando neste capítulo 2. Porque algumas pessoas de má índole estavam querendo convencer aqueles convertidos, aqueles crentes de Tessalônica, que Paulo de fato não era um apóstolo, que ele era, na verdade, um impostor, que ele não tinha sido escolhido. Então Paulo precisa, meus irmãos, fazer a sua defesa, a defesa do seu apostolado, Mari. E é por isso que no versículo 1 ele começa dizendo que a visita que ele fez aos Tessalonicenses não foi uma visita inútil. De fato, meus queridos irmãos, essa visita, essa viagem de Paulo a Tessalônica não foi uma viagem inútil. Tanto é que uma igreja nasceu naquela cidade. Mas ainda assim, meus irmãos, em tão pouco tempo, 3 semanas, em que Paulo pregava nas sinagogas todos os sábados, perseguições se levantaram contra ele. Mas agora ele precisa defender o seu apostolado, ele precisa dizer que é um homem sério, que foi escolhido por Deus para anunciar o Evangelho aos gentios. Quando nós trazemos essa realidade, meus irmãos, para os nossos dias, nós percebemos que esta defesa de Paulo poderia ser aplicada tranquilamente a homens que foram levantados por Deus para pregar o Evangelho, homens sérios, comprometidos com a palavra de Deus. Esta palavra, ao mesmo tempo que pode ser um refrigério para a alma de um pastor, também pode ser um peso muito grande para aqueles que são os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos pastores. Porque o que nós percebemos aqui, meus irmãos, é Paulo dizendo a forma certa como o Evangelho deve ser pregado e a forma errada que o Evangelho está sendo pregado nos nossos dias. Não apenas naquela época, mas também nos nossos dias. E eu queria apresentar para os irmãos 2 relações nessa noite. A forma errada como o Evangelho de Deus tem sido pregado, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo tem sido proclamado entre algumas igrejas. A forma errada. E uma segunda relação, a forma correta, como esta mesma palavra de Deus tem sido pregada.
E nós vamos começar nessa noite com a forma errada. Porque percebam, meus irmãos, que já no versículo 3, Paulo começa dizendo que ele está exortando aquelas pessoas, não com base nos erros, não de forma impura, e nem tampouco ele tinha a intenção de enganar aquelas pessoas. Meus queridos irmãos, a forma errada de pregar o Evangelho é quando um pastor ou um pregador, ele tem intenções impuras, quando está aqui atrás deste púlpito, segurando um microfone como esse que eu estou segurando, e distorcendo a palavra de Deus, enganando as pessoas. Essa é a primeira forma errada. Meus irmãos, nós não podemos usar o Evangelho em prol de vantagens nossas, de vantagens pessoais próprias. E eu vou dar um exemplo a vocês. Eu não poderia jamais distorcer a palavra de Deus, dizer que a Bíblia ela é insuficiente, que ela é errante, como alguns têm dito por aí afora, para que pessoas, pregadores, pastores, se autoproclamem para a sua igreja. Isso é errado, meus irmãos. Nós não podemos pegar o Evangelho, distorcê-lo, a ponto de termos vantagens pessoais. Isso é um engano. Isto é enganar pessoas, e Deus não permite esse tipo de coisa. Eu vou trazer mais para perto da gente agora, nesse momento. Imagine alguns locais em nossa cidade, em nosso bairro, que com o único objetivo, irmã Dorinha, de terem as suas igrejas cheias, lotadas de fiéis, começam fazendo promessas que eles sabem que não são promessas bíblicas e que eles próprios não podem cumpri-las. Mas eles têm um objetivo, Francisco, de ter a igreja cheia, para que ele seja considerado um pastor de sucesso, porque a sua igreja está lotada, tem muita gente, e ele distorce a palavra de Deus, prometendo coisas que são incumpríveis, prometendo situações, Cícera, que jamais acontecerão. E quando estas coisas não acontecem, estes pseudo-pastores dizem que a culpa é do fiel, porque ele não tem fé, e por isso Deus não o abençoou. Ele fica se utilizando de coisas impuras, de argumentos errados, de promessas enganosas, para que simplesmente os bancos da sua igreja não fiquem vazios. E isso vai fazer com que o status desse pastor fique elevadíssimo. Mas eu repito, nenhum homem sério, levantado por Deus, pode se utilizar do Evangelho para distorcer a palavra em prol de privilégios e vantagens próprias. Paulo disse isso. Mas você quer ver uma segunda forma errada com que nós não podemos utilizar a pregação da palavra? Está aí no versículo 4. O que é que diz, Davidson, no versículo 4? Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele, o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Uma forma erradíssima, meus irmãos, é que nós não somos levantados por Deus. E quando eu digo nós, eu estou me referindo primeiro aos pastores. Nós não somos levantados por Deus para estarmos aqui atrás desse púlpito com o único objetivo de agradar homens. Meus irmãos, isso não é permitido por Deus, isso não é aceitável diante da pregação do Evangelho. Nós não podemos simplesmente estar aqui com o objetivo de agradar pessoas e deixarmos de dizer que aquilo que é errado é pecado. E a partir do momento, Mari, em que
pastor, o pregador, ele deixa de anunciar o problema do pecado. Ele passa a ser conivente com esse erro. Porque o objetivo de algumas pessoas é simplesmente agradar os seus fiéis, para que ele seja considerado um pastor bonzinho, que todo mundo gosta dele, Lusa. Ele não critica ou ele não aponta os erros das suas ovelhas, a quem Deus confiou. E ele simplesmente não fala de pecado no púlpito. Ele não fala dos erros das ovelhas no púlpito. Por quê? Porque não posso desagradar ninguém. Porque senão a pessoa vai se chatear com o pregador. Senão a pessoa vai se incomodar com o pastor e não vai querer mais voltar naquela igreja, porque o pastor daquela igreja é chamado de rígido. É chamado, sabe de quê? De radical. Nós não somos chamados, meus irmãos, para agradar pessoas. A pregação do Evangelho, ela tem que agradar a Deus. O pastor, ele não pode estar preocupado em ser chamado de um pastor bonzinho, mas ele precisa ter o cuidado de estar agradando a Deus. É necessário que a palavra que seja pregada, Alisson, seja aquela palavra que vem da boca de Deus. E se aquela palavra que você ouviu na pregação, se ela fez bem ao seu coração, que bom. Mas se a pregação da palavra lhe deixou incomodado, insatisfeito, se a palavra de Deus lhe confrontou, perceba que até nisso é a graça de Deus, para que você se arrependa dos seus pecados, para que você abandone os seus pecados e você volte a andar nos caminhos do Senhor. É por isso que o pastor, e esperem isso do seu pastor. Eu não estou aqui para agradar a homens, eu preciso agradar a Deus. E isso muitas vezes vai fazer com que eu confronte o seu pecado. Mas entenda que isso não vem de mim, isso é da parte de Deus. É por isso, meus irmãos, que quando nós estamos pregando a palavra, e como nós começamos agora com uma pregação expositiva, com uma pregação de toda uma carta, para que eu, o pastor, ou qualquer pregador, ele não caia no erro de se basear apenas em fatos que acontecem no mundo ou com famílias da igreja. Eu vou dar um exemplo a vocês. Ontem, eu acredito que ontem, ou antes de ontem, um jovem entrou numa creche e assassinou 3 crianças e 2 professoras. E eu não posso, meus irmãos, tomar apenas um fato isolado e achar um versículo bíblico ou uma passagem bíblica que vá se encaixar com tudo aquilo que eu quero dizer. Quando eu fico aqui retido na pregação expositiva da palavra, eu não fugirei jamais do tema que foi proposto pelo autor da carta. Ainda que as coisas aconteçam lá fora, e muitas vezes precisamos dizer, mas nós ficamos aqui, retidos, presos na pregação expositiva da palavra. Para que eu não pegue um erro isolado de uma pessoa, e eu destrinche tudo aqui na pregação, e eu não fale nada da palavra de Deus. É por isso que não precisamos agradar a homens, precisamos agradar a Deus. Quer ver um outro motivo errado? Olha o verso 5 deles. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunho. Uma forma erradíssima, Mari, de pregar a palavra de Deus é quando o pastor ou o pregador usa de bajulação para que ele possa obter valores, vantagens financeiras. E de repente aquele pecado daquele membro da igreja
que de repente é o membro que tem o maior dízimo da igreja, mas o pastor fica com medo de exortar aquela ovelha marinha, porque pode ter o medo de perder a arrecadação daquele membro. Meus irmãos, quem sustenta essa igreja é Deus. Quem sustenta a vida do pastor é Deus. E Deus jamais vai permitir que um servo seu seja envergonhado, que falte o pão e que ele mendigue o pão. Mas é necessário muitas vezes que o pastor se esqueça que não se esqueça que nós não podemos bajular pessoas com intuitos de termos vantagens financeiras. Imagina uma situação aqui na igreja, Cícera. Aqui não, mas é só um exemplo. Digamos que nós temos aqui o diácono Paulo. E de repente este homem é o homem mais rico de João Pessoa. Recebe, irmão, em nome de Jesus? E de repente o diácono Paulo é o homem mais rico da cidade. Mas acontece que eu ficaria envergonhado, meus irmãos, de chegar para ele e dizer: olha, diácono Paulo, o que você está fazendo na sua vida pessoal é um erro, é um pecado. Mas é necessário que você se arrependa, meu irmão, porque isso não está agradando a Deus. Aí o diácono Paulo pode chegar para mim e dizer: pastor, o senhor sabe que eu sou o maior dizimista dessa igreja, e que se eu sair dessa igreja, essa igreja vai fechar, porque ela não vai poder pagar suas contas. Pergunto a vocês, meus irmãos, vocês acham que Deus permitiria uma situação dessas? Não. Porque o dono, o Senhor da igreja é Deus. Ele não precisa, meus irmãos, do meu e do seu dízimo, porque Deus é dono de todo o ouro e de toda a prata. Mas Ele quer que você seja fiel a Ele, que você seja obediente, porque o que Ele exige, olha, Deus exige, Deus não pede, Deus exige que você cumpra com a ordenança de trazer apenas 1/10 de tudo aquilo que Deus tem te dado. Mas às vezes, o pastor, com medo de a arrecadação da sua igreja diminuir, ele deixa, Marinho, de apontar os pecados das pessoas, dos membros da igreja. E Paulo, fazendo a sua defesa, ele disse: não, meus irmãos, eu não estou aqui pregando o evangelho com o objetivo de ter vantagens financeiras em cima de vocês, não, de forma alguma. Tanto que Paulo era um construtor de tendas, e ele construía as suas tendas, e ele vai dizer isso mais à frente, para que ele não se transformasse em um peso para a igreja. Os argumentos daquelas pessoas eram falsos, eram mentirosos, e Paulo está combatendo esse erro. E podem ficar tranquilos, meus irmãos, que este erro também será combatido nessa igreja. Mas há uma outra forma errada, meus irmãos, de pregar o evangelho. Olha o que é que diz o verso 6 disso. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Algumas pessoas têm se utilizado da pregação do evangelho para obter, meus queridos irmãos, o reconhecimento dos homens. Talvez esse seja um engano que venha do coração. Porque, meus irmãos, a pregação do evangelho, ela não foi feita para que homens sejam reconhecidos. A obra de Deus não é para que homens que foram levantados por Deus recebam tapinhas nas costas dos homens. Meus queridos, nós não buscamos o favorecimento dos homens. Nós buscamos agradar em primeiro lugar a Deus. Acontece que algumas pessoas na igreja não entendem
que o reconhecimento de um servo do Senhor não é baseado no que ele faz. Deus não procura condecorações em membros, porque de repente ele faz a melhor limpeza da igreja, ou porque ele faz a melhor transmissão, ou porque de repente ele faz uma boa escala de entrega dos elementos da Santa Ceia, Maria. Nós servimos a Deus não para sermos reconhecidos pelos homens. Nós servimos a Deus porque somos obedientes e gratos ao Senhor. E quem não entende isso aqui, talvez nunca tenha entendido a mensagem do Evangelho. Porque o próprio Senhor Jesus, o Rei da Glória, Ele mesmo naquela noite, noites anteriores à sua crucificação, antes de Ele fazer a última ceia com os seus discípulos, Ele vestiu um avental, Cícera, e Ele lavou os pés dos seus discípulos. Meus irmãos, o Rei dos Reis, Ele estava se fazendo servo, o maior servindo o menor. Aquele que deveria ser honrado, estava honrando. Aquele que deveria ser servido, irmã Dorinha, estava servindo. E tem homens dentro da igreja que buscam reconhecimento, que buscam títulos dentro da igreja, talvez ainda não tenham reconhecido ou não tenham aprendido a mensagem do Evangelho. Glória a Deus, aleluia. Eles não entenderam o ensinamento de Jesus Cristo. E eles buscam a todo custo o reconhecimento dos homens. E quando este reconhecimento não vem, eles se sentem ofendidos. Eles se sentem desprestigiados. E simplesmente largam a obra para lá. E vão procurar um outro lugar, uma outra igreja, um outro pastor que venha a dar aquele reconhecimento que ele acha que merece. Porque ele é muito bom, porque ele serve melhor do que os outros. Talvez não tenham entendido que o rei se fez servo para servir os menores. E sabe o que isso tudo redunda, meus irmãos? Sabe por que todas essas formas de pregar o Evangelho são erradas? Porque lá no versículo 4, Paulo vai complementar dizendo que nós não devemos agradar a homens, que nós não devemos bajular em busca de vantagens financeiras, que nós não devemos buscar reconhecimento dos homens. Sabe por quê? Porque é Deus quem prova o nosso coração. No versículo 4, Paulo vai dizer que a forma errada de pregar o Evangelho é essa. Sabe por quê? Porque Deus prova os nossos corações. Ele sabe por que nós estamos servindo assim ou servindo assado. Deus sabe, Deus sonda o seu e o meu coração, e Ele sabe qual é a sua e a minha intenção. Se é para a glória de Deus, ou se é para a glória própria. Meus irmãos, sabe por que Deus nos criou? Para que nós glorifiquemos o Senhor. E para que nós nos alegremos nele para sempre. Mas em primeiro lugar nós precisamos glorificar o Senhor. Tudo o que nós fazemos, tudo o que nós falamos, tudo o que nós pensamos precisa ser para a honra e glória de Deus. Não pode e não deve ser para a glória nossa, para a glória minha, ou para a glória de quem quer que seja. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados somente a Ele, a Deus, o Senhor de tudo, o Senhor de todas as coisas. Mas tem pessoas que não entendem ainda, meus irmãos. E eu pergunto nessa noite, se você se identifica com alguma destas formas erradas de pregar o Evangelho, e meus irmãos, isso não se aplica somente a mim, mas a cada um de vocês, porque essa missão é dada a cada um de nós, que precisamos pregar o Evangelho, que você avalie a sua vida, se você tem pregado a palavra de forma certa ou errada.
Mas já que nós falamos da forma errada, vamos falar agora da forma certa. E Paulo vai dizer no versículo 2, meus queridos irmãos, que nós precisamos pregar a palavra de Deus com coragem. Como diz a versão que Davidson leu, com ousadia. Meus irmãos, sabe aquelas pessoas que você acha que nunca vão querer ouvir a palavra de Deus? É para essa que você tem que pregar. É para essa que você tem que anunciar as boas novas do reino de Deus. Porque não existe nenhum coração tão duro que Deus não possa quebrantar. Porque não existe uma pessoa tão difícil que o Espírito Santo não possa humilhar. A ponto de esta mesma pessoa que tem um coração endurecido se derrame aos pés do Senhor. Mas precisa que eu e você tenhamos esta ousadia, esta coragem de anunciar o Evangelho, de evangelizar pessoas, de convidar pessoas para estarem aqui na casa de Deus. Pregue com ousadia, evangelize com coragem. Mesmo que sejam aquelas pessoas difíceis, de difícil trato, aquelas pessoas de dura cerviz, preguemos a palavra, meus irmãos, com coragem, com ousadia. Me lembrando dessa passagem, e eu me lembrei, irmã Dorinha, quando eu fui pedir a Elisângela em namoro, e eu cheguei na casa dos pais dela, coragem, com 19 anos, fui pedir a Elisângela em namoro aos pais dela. E eu cheguei na porta da casa dela e fui falar com ele, o pai dela estava chegando, e eu estendi a mão para ele, para apertar a mão dele, e ele passou direto por mim, nem me deu cartaz, mas eu fui com ousadia. Naquele momento ele não me recebeu, mas depois ele me recebeu. E eu pedi a Elisângela em namoro, à mãe dela e ao pai dela, e eles aceitaram. Graças a Deus. Resultado, de lá para cá, já se vão 24 anos. Mas foi necessário um pouco de ousadia, Marinho. Aquela mesma ousadia para você chegar na sua esposa, quando ainda não era nem namorada. E você começou a arrodear. Quando eu ligando hoje para a irmã Dorinha, como eu sempre faço, e a nossa irmã Dorinha está fazendo uma reforma na sua casa, Diácono Paulo, e eu falei para ela, mas a senhora vai construir uma piscina aí para a gente tomar banho, vai? Porque precisa, Marinho, da piscina. Dindo, quando essa piscina for inaugurada, ela vai chamar a igreja todinha para a gente tomar banho lá. Sinta-se convidado, Diácono Paulo, pode trazer a família todinha, que a piscina lá vai caber todo mundo e ainda vai sobrar espaço. E ela disse que ainda garante o din-din e a cocada. Olha que coisa boa. E um café depois para rebater. Mas se a gente não tiver ousadia e coragem de pedir, aí ela não faz a piscina. Mas eu vou ficar no ouvido dela, até o Espírito Santo convencê-la, para ela construir uma piscina lá na casa dela. A gente está esperando, irmã Dorinha. A gente está esperando. A gente tem coragem e ousadia para isso. Deus nos deu um espírito de coragem, não foi de covardia. Aí a gente pede. Se vier, amém. É lucro. Quer ver uma segunda forma, meus irmãos? Só que dessa vez correta. A primeira é pregar com coragem e ousadia. A segunda está aí no versículo 7 deles. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Meus irmãos, uma forma correta de pregar o Evangelho, conforme Paulo descreve aqui, é que nós precisamos ser bondosos na pregação da palavra. O apóstolo Paulo vai citar aqui 2 exemplos.
ele usa aqui no versículo 7 a figura da mãe, aquela mãe que cuida dos seus filhos, aquela mãe que amamenta, aquela mãe que troca roupa, aquela mãe que põe para dormir, porque uma mãe é carinhosa com seus filhos. E a nossa pregação, o nosso evangelismo precisa ser feito com amor, com bondade. É isso que Paulo está nos ensinando, meus irmãos, que precisamos pregar a palavra de Deus com bondade. O que nós não podemos confundir é que esta bondade, ela não é aquele sentimento de bobagem, de frouxura, de frouxidão. Tanto que no versículo 11, Paulo vai dizer que ele era como um pai para aquelas pessoas. Porque se por um lado a mãe trata com muito carinho, muito amor, mas é necessário Francisco, Diácono Paulo, Davidson, Marinho, Dindo, que o homem, o pai, o chefe da família, ele seja bondoso, mas ele haja com firmeza. E é assim que a palavra de Deus deve ser pregada, meus irmãos. Com bondade, sim. Com carinho, com gentileza, sim. Mas com firmeza. O próprio Senhor Jesus, mesmo falando, mesmo sendo um homem manso, humilde de coração, mas ele condenou o adultério. Ele condenou os erros dos fariseus. Ele condenou a traição, ele condenou tantos outros erros, a cobiça, ele condenou o assassinato. O Senhor Jesus condenou aquela exploração das viúvas e dos órfãos. Mas em alguns momentos o Senhor Jesus ele era firme na sua palavra, a ponto de muitos, Cícera, dizerem que Jesus ele pregava como quem tem autoridade, porque de fato o homem da casa, o chefe da família, precisa ter autoridade. Os homens estão calados, né? Homens dessa igreja, vocês, chefes de família, precisam ter autoridade. Dê um glória a Deus. Eita, homens, a gente vai precisar fazer um gabinete depois com os homens. Mas o homem, o pregador, o seu pastor, ele vai lhe tratar com bondade sempre. Mas em muitos momentos vai ser necessário que a palavra seja pregada com firmeza, meus irmãos. Porque é assim que tem que ser feito. A palavra precisa ser pregada com a autoridade, não minha, mas a autoridade das Escrituras. Porque a palavra de Deus, ela precisa ser recebida por mim e por você com obediência. Mas ela precisa ser pregada muitas vezes com firmeza, para que o pecado não seja simplesmente um errinho. Não. Pecado é pecado e precisa ser expurgado das nossas vidas. Quer ver outra forma correta? Versículo 9 diz: porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Paulo, não querendo se transformar num peso para a igreja, ele trabalhava, ele construía tendas, porque ele disse que não queria ser um peso, ele não queria ser uma despesa a mais para aquela igreja, e é por isso que ele está defendendo que ele não precisava bajular com o objetivo de ter vantagens financeiras, Francisco. Paulo trabalhava, ele tinha o seu sustento durante a semana, e aos sábados ele ia às sinagogas, Alisson, para pregar o Evangelho. Amém. Agora não nos confundamos, meus irmãos, com a ideia de que um pastor, um pregador, ele não precisa receber salário.
Porque há quem diga e pegue essa passagem isolada, Mari, dizendo que mas se Paulo trabalhava para não ser um peso para a igreja, então pastor não precisa de salário. Foi isso que Paulo disse? Não. Porque este mesmo Paulo, escrevendo na sua carta a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, lá no capítulo 5, ele vai dizer que o trabalhador é digno de quê? Do seu salário. Versículo 18. Mas no versículo 17, ele vai dar um acréscimo, ele vai dizer que aquele que se fadiga no ensino e na pregação da palavra, ele é digno de honorários dobrados. Há quem pense que um pastor não trabalha, e nós estávamos conversando isso domingo passado, depois que aconteceu a consagração dos diáconos da igreja do Geisel e da minha como pastor missionário dessa igreja. Nós estávamos conversando lá, a liderança da igreja, porque algumas pessoas acham que pastor não trabalha, Marinho. Vai ficar lá 5, 6, 8 horas por dia estudando a palavra, para que vocês sejam alimentados com a palavra sendo pregada de forma fiel e verdadeira e de forma honesta, sincera. Dá trabalho, meus irmãos. Há quem pense que pastor não faz nada. Não é, Diácono Paulo? Não. Tem gente que pensa que pastor leva uma vida boa, de repente ele se acorda no domingo, aí vem para a igreja, aí um anjo vai falando tudo no ouvido dele. Não, meus irmãos, dá um trabalho danado pregar a palavra, preparar o sermão. São horas e horas e horas e mais horas de estudo. Fora as visitas, né? Fora os gabinetes, fora as ligações, fora os aconselhamentos, e por aí vai. Cansa, mas a gente faz tudo para a glória de Deus. Verso 10. Ele vai dizer que era necessário que ele apresentasse também, e de fato o apóstolo Paulo vivia uma vida santa, justa e irrepreensível. Isso deve caber a todo pastor, meus irmãos. Mas não apenas ao pastor, aos diáconos, aos discípulos, a cada crente, a cada cristão que está sentado nos bancos de todas as igrejas do Senhor. Nós devemos viver uma vida santa, justa e irrepreensível diante de Deus e dos homens, para que o Evangelho não seja envergonhado. Certa feita eu estava dando aula numa salinha de jovens, eu estava auxiliando, eu estava chegando na igreja do Geisel, e eu comecei a auxiliar o diácono Paulo. Na época ele nem era diácono ainda, ele era só professor. Só não, né? Ele era um professor. E ele estava dando aula para um grupo de jovens. E nós falávamos sobre uma vida santa e justa e irrepreensível. E naquele momento teve uma criança que disse: mas o meu pai, ele para o carro, ele estaciona o carro numa vaga prioritária. E ele não é prioritário. Pergunta, irmãos. Isso é uma exceção hoje em dia? Infelizmente, dentro do povo de Deus, não é. Não é. Há pessoas, crentes, cristãos, que compram e não pagam, que pedem emprestado e não devolvem, que levam uma vida dupla, tem a sua esposa em casa, mas tem um amante fora. Sim, meus irmãos, há cristãos aqui na nossa cidade que fazem isso. Crentes que sonegam impostos. Olha que coisa, meus irmãos. Crentes que sonegam impostos. Crentes que levam uma vida de ficar fofocando da vida dos outros. Crentes que ficam difamando o próximo. Crentes que têm o único objetivo de causar discórdias entre irmãos. Isso não é uma forma santa, justa e irrepreensível de viver o Evangelho. Precisamos
precisamos glorificar o nome do Senhor pela pregação do Evangelho, mas também pelo nosso testemunho. Porque do contrário, nós estaremos envergonhando o próprio Deus. E talvez alguém vai chegar para mim e vai dizer: pastor, sabe aquele membro X da sua igreja? Ele comprou na minha loja e não pagou. Sabe aquele membro da igreja? Ele é um fofoqueiro, tem uma língua maior do que o corpo. E vai dizer: é isso que o Senhor ensina na igreja? É isso que a palavra de Deus diz? Nunca foi e jamais será. E quando alguém comete esse tipo de erro, meus irmãos, ele está dando um péssimo testemunho. Ele está dizendo que a palavra de Deus, ela não é a autoridade máxima na sua vida. E por isso cada um pode viver do jeito que quer e bem entende. E isso não é viver uma vida santa, justa e irrepreensível. Jamais. Jamais. Nós finalizamos essa mensagem com a última das formas corretas de pregar o Evangelho. O que é que diz o verso 12 disso? Exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Tantas e tantas vezes, meus queridos irmãos, que aqui neste púlpito nós pregamos uma palavra que consola os nossos corações. E louvado seja Deus por isso, porque a palavra de Deus ele tem o poder de consolar o nosso coração. É o Espírito Santo, Mari, naqueles dias difíceis, em que a gente está cheio de problemas. Aí vem a palavra de Deus e consola o nosso coração. E nos traz a paz, aquela que nós estamos precisando naquele momento. É aquela palavra de Deus que vem no momento apropriado, irmã Dorinha, em que nós estamos aflitos. E aí, aquela paz que excede todo entendimento, que é de Jesus, vem e nos acalma, nos tranquiliza. Quantas e quantas vezes também é necessário que uma palavra de encorajamento, naqueles momentos em que a igreja está meio fria, a igreja não, os membros da igreja estão meio frios, ou quando é necessário, às vezes, dar um puxão de orelha, carinhoso, mas com firmeza, Marinho, para que a pessoa, o membro, a ovelha, ela saia daquela zona de perigo e ela comece a andar naquela zona segura, sendo pastoreada pelo seu pastor. As boas novas de Jesus Cristo. Quantas vezes é necessário que o seu pastor venha lhe trazer algumas palavras que às vezes não descem muito bem ao seu ouvido, porque são palavras para que você se comporte melhor, para que você se conserte dos seus caminhos errados. Mas se isso tudo acontecer, meus irmãos, lembre-se que isso é da graça e a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Porque Deus corrige aqueles a quem Ele ama. E se você está sendo corrigido por Deus, saiba que Deus ama você como um filho e como um pai zeloso e cuidadoso. Ele traz você de volta para os caminhos dele, porque Ele zela por cuidar de você. E eu finalizo, meus irmãos, esta mensagem dizendo que nós precisamos avaliar a nossa vida, sabermos se a nossa conduta tem sido aquela que procura apenas agradar a homens, que procura apenas bajular em troca de vantagens financeiras, que procura simplesmente o reconhecimento dos homens e se esquece que Deus está provando o seu coração. Ou se pelo contrário, você tem levado uma vida cristã
que prega com ousadia e com coragem, até mesmo para aqueles que você duvida que Deus salve. Mas é necessário pregar para eles. Se você tem vivido uma vida bondosa e muitas vezes corrige a quem você ama com amor, mas com firmeza. Homens, sejam homens segundo o coração de Deus. Aquele a quem certa feita Davi, falando para o seu filho Salomão, ele disse: meu filho, seja um homem como é o seu pai. Olha que palavra forte. Francisco, que você diga um dia a seu filho: Gabriel, seja um homem como é o seu pai. É isso que nós esperamos dos homens dessa igreja. Que sejam homens com firmeza, sem frouxidão, sem falsidades. Que sejam amorosos e bondosos, mas que sejam firmes. E que cada um de nós levemos uma vida santa, justa e irrepreensível diante de Deus e dos homens. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Eu quero finalizar este culto com o nosso momento de louvor, como temos o hábito de fazermos. E eu espero que você medite nessa palavra. Lembre-se que essa mensagem vai estar lá no canal da nossa igreja. E que você possa mandar também para pessoas, aquelas a quem você ama, aquelas que você sente no coração que precisam ouvir a palavra de Deus, que às vezes por um certo acanhamento, uma certa vergonha, você acha que não vai conseguir pregar para aquela pessoa. Mas lembre-se, Deus, o Espírito Santo nos capacitou com um espírito de coragem e de ousadia. Preguemos a palavra. E, se possível, também transmita o endereço do canal da nossa igreja para que mais pessoas sejam alcançadas pelo poder transformador do Evangelho. Uma boa noite, meus irmãos. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Vamos finalizar este culto louvando ao Senhor.